e a relacionar autonomia, funções executivas e rotina, né? Ainda mais nesse cenário que a gente está vivendo hoje. Né? Eu acho que é importante a gente, antes de tudo, antes de começar a relacionar eles, tentar entender um pouquinho sobre função executiva, né? Que às vezes parece algo tão básico, mas o que é a função executiva? A gente vai vendo que é algo mais complexo, né? E muito importante, por sinal. Né? Camila, se você quiser começar falando um pouquinho sobre isso, a gente vai introduzindo um pouco, relacionando os assuntos. Claro. As funções executivas são um tema assim que está muito na moda, né? Vamos dizer assim. Nós, profissionais da saúde, vemos isso em abundância, né? Nas pesquisas, no consultório, a gente lida muito com isso. E a gente vai estar falando, né, de uma forma que, começando no básico, vamos dizer assim, porque não só para os profissionais de saúde, mas a gente acredita que pode ter pais, mães, leigos, né? Então, assim, na medida do possível, a gente vai tentar trazer isso de uma forma mais clara, mais simples, do que é importante aí as famílias saberem. Então, as funções executivas são processos cognitivos, né, muito refinados. Eles são assim no topo da cognição. Se ela fosse uma pirâmide, a gente colocaria eles lá na pontinha da pirâmide. Eles possibilitam que a gente regule nossos pensamentos e ações perante um objetivo. Muitos chamam ele de o maestro do cérebro, né? Então, ele não é um músico propriamente dito que toca a música, mas são os processos que gerenciam, ordenam, planejam, organizam o que deve ser feito. Por exemplo, né, quando entra o comportamento de falar, de ir até determinado lugar, de escrever, de rir, de colocar em prática um aprendizado, são as funções executivas que entram em ação. Outra analogia que a gente pode fazer para ficar um pouco mais claro é como se fosse um executivo de uma empresa. Dá pausa, vem jantar. Gente, um exemplo de uma função executiva em elaboração, que não sabe bem se pode abrir a porta ou não. Bem prático, gente, bem prática essa roda de conversa. Oi, pessoal, Paola. Depois a titia vai jantar, tá bom? Primeiro a titia vai trabalhar, tá bom? Não, tem que jantar agora. A rotina pessoal tá bem estabelecida. Um exemplo de flexibilidade cognitiva enrijecida. A gente já vai falar um pouquinho mais disso, de flexibilidade cognitiva. Lá, tá bom? Fecha a porta, por favor. Tá bom? Desculpa, gente, eu não... Talvez devia ter falado com ela isso no início, mas não sei. Foi um exemplo prático agora, né? Então, assim, com uma analogia, né, um executivo de uma empresa, né, ele não executa a ação, ele gerencia, ele avalia, ele toma decisão para direcionar o comportamento para os funcionários de uma empresa. Então, como foi um exemplo bem nítido aqui, a Paulinha entrando, foi ótimo ela ter aparecido. Ela está me ajudando a explicar, né? Ela nem imagina. Isso é construído, isso é desenvolvido, né? Então, acho que isso é muito importante deixar bem claro isso, né, Jéssica? Acho que você deixou aí bem claro também a importância que essas funções têm para nós, né, enquanto seres humanos. Sim. E também é importante a gente saber, que nem você falou, né, que é um processo, né, que a gente já não nasce com o cérebro pronto, né, e é algo que demanda e demora muito mais tempo, as funções executivas, do que a gente imagina, né, Camila? Então, assim, por volta dos 20 anos, mais ou menos, até os 20 anos, mais ou menos, né, não tem como dizer uma idade certa, mas é um processo demorado, né? E que não significa que no início, na primeira infância, não tenha o que fazer. Muito pelo contrário, a primeira infância é o momento principal, é a base,
né? Onde a gente vai formar lá o chão, as paredes, e em cima disso a gente vai continuar construindo a casa até os 20 anos e até do resto da vida, né? Continuem. Mas é muito importante isso. É isso mesmo, Gé. Eu acho que o que você falou, né, é o chão. E esse é que são dois momentos principais nas funções executivas que a gente vê. Lógico que quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem que pensar que as pesquisas atuais falam no desenvolvimento humano não como algo finito, mas enquanto há vida, há desenvolvimento. Mas existem períodos de idade que são fundamentais, que são do 0 a 6 anos nas funções executivas, de 0 a 6 anos, e depois lá na adolescência, que é um período crítico para o crescimento dessas funções. Então, assim, falando, né, desse desenvolvimento, né, essas habilidades são de pessoas maduras, são habilidades que a gente espera que os adultos tenham, né, o mínimo de funções executivas. É claro que cada um de nós temos os nossos déficits em alguma função executiva, mas a gente espera ver, né, num adulto saudável essas habilidades bem desenvolvidas. E elas possuem uma maturação lenta no cérebro, isso que você trouxe. Por isso, a gente precisa colocar, né, para os pais, professores, que eles precisam estar cientes, né, como você falou, que o bebê não nasce com o cérebro pronto, ele precisa de interações sociais adequadas. Então, é um momento crítico para o bom desenvolvimento dessas funções. E a escola, a família, né? Antes até da escola, a família tem um papel importante aí para desenvolver. Eu acho que é legal falar, porque fica didático também, é que o nosso cérebro desenvolve de trás para frente, né? De trás para dentro para fora. E é muito legal pensar nisso, porque as primeiras habilidades que se desenvolvem são as básicas, né? A respiração, o ciclo de vigília e sono, a visão, né? Processamento, né? Visual, auditivo. Então você vai vendo assim como existe uma sabedoria, né, nesse desenvolvimento, porque como que você vai planejar se você ainda nem tem, né, as coisas básicas, né, de memória, de atenção. Então é muito fascinante, assim, sabe? Quem gosta da área fica fascinado com essas questões, assim. Acho que é interessante comentar que isso que vocês já falaram, né? O cérebro ele está sempre em constante transformação, mas a primeira infância é um período bem sensível para o desenvolvimento dessas habilidades, né? Então, o cérebro ele tem uma possibilidade muito grande de se transformar na infância, que é quando os circuitos cerebrais eles estão mais maleáveis, não estão tão rígidos assim. Então, nós temos as nossas respostas aos estímulos, às experiências, elas acabam sendo muito importantes assim, nesse momento que a gente desenvolve de uma forma mais acelerada. Então, não adianta esperar a vida adulta para querer desenvolver as funções executivas. A gente já tem que ir começando lá atrás, né, de passo em passo. E é a parte muito importante da primeira infância. Se a gente perde essa parte que é acelerada de transformação, pode ser muito mais difícil lá na frente. Não é que é impossível, né? Mas a gente pode perder algumas etapas, né? Ou não chegar no potencial, o máximo de potencial que o cérebro poderia ter, né? Mas acho que é interessante a gente falar um pouquinho, então, quais são as principais funções, né, as funções executivas. A gente divide em algumas áreas principais, acho que falar um pouquinho delas, para depois a gente continuar avançando. Acho que é importante trazer a curiosidade da Diamond, que fala sobre hoje em dia, né, com relação à comparação a antigamente, como há uma diferença do desenvolvimento dessas funções executivas, né? Há um atraso no termo dessas habilidades essenciais no desenvolvimento dela em comparação a antigamente, né? E isso é interessante a gente pensar e se questionar o porquê disso, será? Né? O que mudou, né, de lá para cá? Eu vi até alguns estudos assim que comentam um pouco sobre o celular, né, hoje em dia. O uso excessivo do celular, né? O quanto é importante a gente, na primeira infância, aprimorar o funcionamento executivo também com relação ao controle das emoções e as reações da criança,
né? Então é importante a gente deixar com que a criança tenha momentos de frustrações também, né? E levantar o questionamento assim, até que ponto será que não deixar a criança se frustrar é positivo, é bom, né? Em nenhum momento. Não, ela não pode se frustrar de forma alguma. Será que eu estou contribuindo para o desenvolvimento? Eu acho que é importante a gente ter momentos que a criança se frustre, e o que eu estava comentando do celular é que hoje em dia alguns relatos apontam que o uso do celular as crianças acabam chorando, né? E o celular está usado como uma forma de evitar isso, né? De evitar o choro, né? A angústia de ouvir o choro hoje em dia, né? É angustiante ver uma criança chorando. Mas muitas vezes a criança ela precisa se frustrar para poder ter uma flexibilidade e pensar o que eu vou fazer agora diante disso, né? Faz Uma parte. autorregulação, né, Jéssica, que É vai sendo criada. Isso, o autocontrole, né? É importante a gente se questionar isso. O que mudou, será? Né? Levantar isso para a gente começar a pensar também, né? O que a gente pode, até que ponto privar a criança de se frustrar é algo que é benéfico, né? E eu acho que agora você trazendo sobre os pilares das funções executivas, né? Os elementos, eu acho que vai casar, a gente vai conseguir entender, relacionar melhor, né? O porquê disso. Antes da gente entrar propriamente nas 3 funções principais, que eu até brinquei aqui que a Paola, né, o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva, eu queria colocar também, para reforçar, para quem está aí, motivar a nossa plateia, os nossos convidados, né, o porquê que é importante, qual que é o papel delas, né, na nossa vida. Então, diversos estudos indicam que um bom desenvolvimento do funcionamento executivo na infância está associado a um melhor desempenho na vida acadêmica, maior aquisição de capital humano, realização profissional, também é algo frequentemente associado às funções executivas. Igualmente importantes são os resultados positivos sobre a saúde física e sobre a probabilidade de não adotar comportamentos de risco. Então, veja a gama, né, de coisas que abarca essa questão, né, da importância das funções executivas. E muito do que você está trazendo, Jéssica, também tem uma questão, né, que as crianças pequenas, elas tendem a ser externamente motivadas por reforço imediato. Então, realmente, há aí o choro, né, a frustração, se algo demora, né? E essa predisposição típica, né, de precisar desse reforço imediato, amadurece ao longo da infância. A criança adquire uma motivação interna mais forte, uma aceitação do reforço da gratificação um pouco mais prolongado, por exemplo, não te dou a bala agora, te dou a bala depois do almoço, se você comportar, né? Porém, quando se tem o TDAH, né, que até uma das coisas que a Diamond fala, né, desse atraso das gerações, da geração atual em relação às gerações anteriores, ela diz que uma das coisas que pode estar associada ao maior, Diamond é uma pesquisadora, tá? Desculpa a gente estar falando assim, talvez tenha gente que saiba. Ela diz assim que uma das coisas que está associado com o TDAH é o atraso das funções executivas que podem estar causando o TDAH, vamos dizer assim, essa falta de estimulação nas funções executivas. Porque o TDAH é uma tendência de manter essa motivação externa, uma necessidade contínua de reforço do comportamento e déficit de pensamentos orientados para o futuro. Por isso que uma pessoa com TDAH que não é tratado tende a desenvolver depressão, ansiedade, tem um risco maior aí, porque com certeza a pessoa se frustra. Se ela não consegue, né, manter aí o comprometimento com algo que ela quer, ela acaba se frustrando. E isso também, né, é prejudicial, porque a pessoa é incapaz de regular suas emoções, né, expressões emocionais, inibir respostas prepotentes. E essas emoções geralmente tem uma questão com a aceitação social, porque ela não regula as emoções ditas negativas, né? Então, assim, em momentos inapropriados, ela age de uma forma que o social ali não aceita. Então, acho que o tema que a gente está falando, se alguém ainda estava em dúvida, né, sobre a importância, ele tem uma importância
enorme, enorme na nossa capacidade aí de realmente se adaptar na vida, lidar com frustrações, com desafios. Eu acho que essa pandemia deve ter testado as nossas funções executivas ao máximo, né? E é um desafio que todo mundo está tendo. Uhum. Vocês querem que a gente entre nas funções nucleares agora, é isso? Eu acho que é importante para o pessoal ter uma noção do que a gente, assim, já tá dando para entender um pouco melhor, né? Eu acho, pessoal, vocês falem aí, se tiver muito difícil, mas acho que é importante a gente falar das grandes áreas para aprofundar um pouquinho mais o que essas funções executivas, né? Então, você quer falar um pouquinho, Camila? Daí a gente vai te ajudando aí, se complementando. Pessoal, se tiver dúvidas, vão falando, tá? A Lívia, ela comentou aqui, eu acho que a gente vai conseguir responder conforme a gente for discutindo, mas como estimular as funções executivas na primeira infância, com tantas telas, inclusive para os bebês, os que vocês sugerem para os pais. Então, acho que a gente vai conseguir trabalhar isso para conversar um pouquinho mais para frente sobre isso e vamos respondendo a sua pergunta, Lívia. Isso, daqui a pouquinho a gente já adentra melhor no papel, né, que o pai e a mãe pode exercer aí para estimular as funções. Mas então, de forma bem didática, né, para a gente entender o que são as funções executivas, né? Já falei que é o maestro do cérebro, muito importante, é refinado, tem uma importância aí para nossa competência profissional, realização pessoal. Então, são três componentes nucleares das funções executivas que a gente pode ter bem alicerçado aí na nossa cabeça. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. O controle inibitório, a memória operacional e a flexibilidade cognitiva. Controle inibitório, a gente teve um exemplo bem claro aqui, que foi a Paolinha entrando aqui, né? E também não percebendo que a tia estava numa reunião para ela, e mesmo que tivesse uma reunião, o que tem eu entrar, né, na sala? Não tem nenhum problema. Então, o controle inibitório, ele permite a gente inibir conscientemente algo que temos como automático ou que nos incita uma reação. Então, às vezes, a gente vê nas crianças essa dificuldade, né, em crianças muito pequenas, no controle inibitório, às vezes ter uma criança na educação infantil que morde as outras. Então, em qualquer momento, né, de excitação ou de irritação, ele já vai na mordida. Então, assim, ele não tem ainda uma maturidade de saber que aquilo não pode. É aos poucos que os professores, os pais vão ensinando ele a se comportar. Então, acho que isso é tão importante a gente colocar, porque às vezes a gente já quer falar que, nossa, por que você é ruim desse jeito, né? Não, a gente precisa tomar cuidado de como a gente interpreta as ações das crianças em relação a isso, né? Às vezes a gente já coloca algo pejorativo da personalidade, né? Mas é algo que ela ainda tem a aprender. E o controle inibitório também é fundamental para a gente não se distrair com estímulos irrelevantes à tarefa que estamos executando. Agora eu me pergunto assim, né? Pergunto a vocês, né? O nosso controle inibitório está cada vez pior por conta do celular. Porque dificilmente a pessoa consegue realmente prestar atenção profundamente na leitura de um livro, às vezes até assistindo um filme, porque volta e meia, né, fica alternando a atenção entre um estímulo e outro, e isso é prejudicial, porque a gente não consegue fazer nada em profundidade dessa forma, né? Então, isso é uma coisa aí para a gente pensar não só nas crianças, nos adolescentes, isso é fundamental na aprendizagem, esse cuidado aí com o celular e conosco também. Está envolvido também não falar ou não fazer um movimento inapropriado ao contexto, então ele nos ajuda a ser disciplinados, controlados. E um exemplo bem clássico que a gente pode dar é o experimento do marshmallow, né? Acho que todo mundo já ouviu falar.
bem reproduzido, né? Nos últimos tempos o pessoal está fazendo com as crianças, é bem interessante de ver. Com chocolate, outros substituindo, né? Mas é basicamente a mesma ideia. Eu vejo que alguns acabam até fazendo uma questão errada, assim, de só querem que a criança espere, mas não promete o reforçador depois. Então, se você quer fazer com a sua criança, aprenda hoje como que você tem que fazer o teste, né? O teste que foi feito realmente com uma universidade, hoje virou uma brincadeira, né? Que os pais fazem com os filhos. Mas é realmente colocar a criança na frente do marshmallow, porque na cultura lá dos Estados Unidos, né? Isso, eu não sei se é dos Estados Unidos ou na Europa, eu não lembro agora. É algo que as crianças é muito mais do que aqui no Brasil, né? Aqui talvez o chocolate seria um vínculo maior. E ela dá um marshmallow e fala assim, né? Olha, se você me esperar, né, eu voltar, você ganha, sem comer esse marshmallow, você ganha mais um. E é muito bonitinho de ver. Tem no YouTube, eu coloquei também, postei lá na minha página. As crianças, tem uma criancinha pequena que é nítido que ela não tem nada de controle inibitório ainda. A pesquisadora está falando com ela e ela já está enfiando na boca. E é legal ver as estratégias que eles vão fazendo também para fecha o olhinho, fica olhando para cima, de alguma forma tentando se controlar. Então, isso, né, já que você falou da importância da frustração, né, de permitir que a criança exerça uma paciência em relação às coisas, não serem tão imediatas, né? A Paolinha, eu tô ensinando ela a falar a palavra, quando ela tá nervosa com o tablet dela, assim, que o desenho não carrega, deu, Paola, lembra da palavra que a tia te ensinou? Agora ela já tá na paciência, né? Dela vai. Então você vai trabalhando isso, né, com as crianças. E é muito legal de ver isso. E uma coisa que é importante colocar, que eles avaliaram essas crianças a longo prazo e as que conseguiram mais se controlar também tiveram um desempenho melhor, aí, um sucesso maior nas atividades que elas executavam. Então, olha a importância, né? Existia um outro nome mais famoso, eu acho, antes de controle inibitório, que é o domínio próprio, né? Mais secular, vamos dizer assim. E como isso interfere na nossa vida em tudo, né? Seja no financeiro, na alimentação. Então, vou dar uns exemplos, né? O controle inibitório é relevante para esperar a sua vez e de falar em uma roda de conversa, manter a atenção durante a leitura de uma história, participar de brincadeiras que requerem essa habilidade como estátua, então ela tem que ficar paradinha, né? E você vai controlando aos poucos, vai estimulando aos poucos, né? Essas habilidades. Trazendo um pouquinho para a rotina, a gente vai abordar um pouquinho depois, mas o quanto o lugar escolhido para o estudo, por exemplo, envolve o controle inibitório, né? Então, se você colocar numa mesa com um monte de brinquedo ou com videogame ali do lado, ou dependendo, né, onde for, com um monte de gente passando, muito barulho, o controle inibitório da criança, ela vai ter uma dificuldade com relação a isso, né? Então, a importância também de, na hora do estudo, levar isso em consideração, né? Com certeza. Do espaço também. Acho que no ensino remoto, né, o ensino online que a gente está tendo, o olhar para o ambiente que a criança está na hora da aprendizagem é fundamental, né? Tem um papel ali. E o outro, que é a memória operacional, que eu sou apaixonada, né? Que estou pesquisando no meu mestrado. O que é a memória operacional? É uma memória bem funcional, vamos dizer assim. Ela é a capacidade de reter a informação por pouco tempo, de forma que a gente consiga pensar, né, naquela informação, a fim de chegar a algum objetivo. E ela é muito dependente da capacidade atencional. Então, um exemplo clássico é um cálculo mental. Se eu falo para você, Joãozinho tinha 4 maçãs, comeu 2, foi no mercado, comprou mais 3, quantas ele tem? Você tem que guardar o processo, né? Que ele tinha 4, comeu 2, foi no mercado e comprou 3.
Então, é essa memória de curto prazo que você trabalha com as informações para chegar num objetivo. Isso é fundamental no nosso dia a dia. Eu falei do cálculo mental, mas para vocês estarem acompanhando o que eu estou falando, se eu estiver falando muito rápido, me avisem, vocês precisam ligar esse raciocínio lógico, né? Esse começo, meio e fim da minha frase. Numa leitura de um texto, né? Acompanhando uma história. Então, a memória operacional é fundamental para se dar sentido a algo que se desenvolve ao longo do tempo, pois isso sempre exige manter na mente o que aconteceu antes e estabelecer uma relação com o que está acontecendo no momento. E ela é muito interessante, que ela é importante para a criatividade, porque a criatividade é a capacidade de desassociar e recombinar elementos de novas maneiras. Então, é fundamental também para a aprendizagem, né? A gente vê aí que as crianças com maior capacidade aí de reter informações, de associar, de serem criativas, têm uma memória operacional muito boa. É só, né, quem viu, por exemplo, o programa do Luciano Huck, né, dos superdotados, vocês veem as crianças lembrando uma sequência de números ou fazendo cálculos mentais tão rápidos. Isso é memória operacional. E a deles é além do que é esperado para nós, né? Réis mortais, vamos brincar assim, né? Mas é fundamental essa memória operacional. Então, por exemplo, falar um número de telefone e logo digitar ele no celular, usa a memória operacional. A estimulação sensorial e a comunicação verbal são fundamentais para estimular a memória operacional nos bebês. Atividades que envolvam algumas etapas, sem uso de lembretes, fazer brincadeiras de diferentes tipos, formular estratégias de jogos de regras nas crianças, isso é fundamental para estimular a memória operacional. Vincular ideias na linguagem oral e escrita, resolver diversos passos de um problema de matemática. A criança exercita a memória operacional quando escuta uma história sem ver as figuras e faz associação entre os fatos narrados, quando brinca, lembrando da regra que deve colocar, por exemplo, objetos azuis em lugar dos vermelhos e os vermelhos em outro. Então, nesses jogos educativos, você tem um papel aí de... Não precisa de nada muito sofisticado para a gente desenvolver isso no dia a dia, né? E no próprio dia a dia, né? Vamos supor, a mãe pede, filho, pega isso e guarda em tal lugar, né? Então, conforme a criança for crescendo, você vai aumentando o número de comandos, né? Filho, pega isso, guarda, leva para tal. Então, quando é criança, você pede para ela guardar alguma coisa, né? Leva lá no quarto. Então, isso envolve a memória operacional, porque ela precisa guardar essa informação por um tempo, né? E manipular ela para conseguir fazer o que foi pedido, né? Então, no dia a dia a gente consegue fazer. A Lívia pediu para repetir o exemplo de estimular a memória operacional nos bebês. O exemplo que eu dei é a estimulação sensorial e a comunicação verbal, que você vai estimulando aí nos bebês. Já desde bebezinho você consegue estimular. E eu acho que cabe, não responder totalmente, mas o que a Lívia perguntou, né, das telas. As telas o aumento do uso das telas está associado ao TDAH também. Não tô, gente, pelo amor de Deus, né, não estou falando que isso seja a causa, né, mas que está associado. Então, a Associação Americana de Neurologia, ou de Pediatria, agora eu não lembro certinho, recomenda que até os 2 anos não tenha nenhum acesso às telas, que esse não é o momento, né? É o momento dela explorar o ambiente, é o momento dela aprender outras questões, né? Então, acho que isso já é importante colocar aqui, que as telas muitas vezes podem ser, sim, prejudiciais a esse desenvolvimento. A gente sabe que nesse momento de pandemia, muitas coisas mudaram, né? Então, as crianças que às vezes não usavam telas antes, estão usando, né? E
a gente não sabe todas as consequências ainda futuras, né? Mas as recomendações ainda são essas. Então, antes dos 2 anos, não usar. Às vezes tem irmão maior e acaba vendo a tela ali do lado. Não tem como controlar totalmente. Mas é importante ter o máximo de cuidado possível com o tempo que passa na frente dessas telas e também com a qualidade do que assiste nessas telas, né? Porque as telas não... O que assiste nas telas não tem o mesmo propósito. Cada coisa é um objetivo. Então, pode ser que a criança esteja muito passiva diante da tela, só está assistindo e não está estimulando nada quase nada, né, do sistema nervoso. Ou ao mesmo tempo ela pode estar na frente de telas com alguma atividade que seja que pergunte coisas para ela, que ela tenha que descobrir, que ela tenha que responder, ou então uma interação com algum familiar que faça ela conversar, né? Ela tá ali na tela, mas ela tá interagindo, então não tá tão passiva. Talvez rever o que está sendo visto na tela, de que forma a criança está interagindo com essa tela, né? E também não exagerar no tempo. A gente sabe que não dá, às vezes, para tirar totalmente hoje em dia, né? Mas é importante ter esse cuidado. E os pais, professores, né, os responsáveis, que têm que limitar isso. A criança não consegue limitar sozinha, né? Então, é importante que a gente faça essa parte, né? Isso que você falou, né, Gabi, de ela não conseguir limitar, relaciona totalmente com a função executiva. Uhum. Ela não tem discernimento, vamos dizer assim, né, numa linguagem comum, de que aquilo é prazeroso para ela, é muito estímulo, né? A tela é muito estímulo. Então é lógico que se você e a gente acha até uma maravilha, porque tá ficando quietinho enquanto isso eu consigo fazer minhas coisas. Mas a gente precisa tomar esse cuidado mesmo do limite, né? Da importância de estimular esse sistema nervoso de outras formas, né? E é algo muito imediato, né? No YouTube, a criança não gostou daquele vídeo, ela já vai para o outro, ela está assistindo, ela já está olhando embaixo qual vai ser o próximo vídeo que ela vai assistir. Então, é algo muito imediato, né? E é importante a gente salientar que não pode substituir totalmente a interação social, porque é a interação com a família, a interação com as outras pessoas que vai estimular esse desenvolvimento das funções executivas, né? Claro, o celular tem os seus... vai desenvolver de alguma forma, mas nada substitui, nada iguala a interação ali, né, com a pessoa. Uhum. Então, vamos para o último, então, dos elementos e daí a gente consegue adentrar um pouquinho para falar mais sobre as rotinas, que tem até mais gente que perguntou aqui como estimular o desenvolvimento das funções executivas com crianças com TDAH, que já passaram da primeira infância. Então, tratando aí para a Márcia, né? Quais são as funções executivas? A gente está falando das nucleares, né? Que a partir dela outras são criadas, vamos dizer assim. Então, a gente já falou da memória operacional, já falou do controle inibitório, e agora a gente vai falar da flexibilidade cognitiva. Vocês perceberam que quando a Paola estava aqui no meu colo, eu falei para ela, a titia não vai jantar agora, a titia vai jantar depois. Ela veio com o pensamento fixo. Não, não, dá pausa aí e vem jantar. Então, na cabecinha dela, foi dado, não, agora é o horário que está todo mundo jantando lá na mesa. Então, é esse horário que a minha tia tem que estar lá comendo. Ela não consegue ainda fazer essa troca, né? Ela precisa ser estimulada, porque é natural, ela tem 4 aninhos de idade. Então, algo que também é muito difícil, né, para os pais, nessa questão de quando a rotina muda de repente e ela é algo que é fora do esperado e vem uma birra, vem algo assim que vai contra o que ela está dando segurança para ela do próximo passo. Então, o que é a flexibilidade cognitiva? É a habilidade de mudar de perspectiva no momento de pensar e agir. Essa habilidade existe quando o indivíduo é capaz de analisar uma mesma informação, considerando ângulos diferentes ou visões de outras pessoas. E o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva depende da evolução prévia da memória operacional e do controle inibitório,
Porque para mudar de perspectiva é necessário inibir a forma de pensar utilizada anterior e inserir na memória operacional uma nova forma de analisar a questão. Então, sem a flexibilidade cognitiva, a gente não conseguiria tentar resolver um problema de outra forma, se ajustar na mudança de prioridades, né? A gente precisou mudar as nossas prioridades nessa pandemia, né? A gente precisou reaprender a trabalhar no home office, né? Precisou reaprender a ir ao supermercado. Então, isso envolve flexibilidade cognitiva. Reconhecer erros e aproveitar oportunidades inesperadas. Na criança, a flexibilidade cognitiva contribui para compreender distintas formas de jogar um jogo, para tentar diversas estratégias na solução de conflitos com outras crianças ou adultos. E quanto à aprendizagem escolar, a flexibilidade importa para possibilitar a criança a experimentar diferentes ações até chegar no resultado desejado de um experimento, de ciências, de um problema de matemática, ou quando a gente vai mudando, né, a história, às vezes é o início da história do Chapeuzinho Vermelho, mas tem que criar um outro final, né? Então, ela vai usando a memória operacional na criatividade, inibindo a história antiga do Chapeuzinho Vermelho e pensando um outro desfecho para aquele enredo. Então, é fundamental, né, a flexibilidade cognitiva e, assim, essas funções exigem muito esforço nosso. Não é algo simples, automático, né? Por isso, até já entrando lá na frente, da questão da rotina. A rotina, quando ela está cheia de hábitos saudáveis, ela poupa o nosso cérebro, né? A gente faz no automático coisas e assim a gente guarda essa energia mental para os imprevistos que aparecem, para as coisas novas que surgem. É o famoso plano B, né? Plano B. Muitas vezes, quando é criança, ela precisa desse auxílio para pensar qual é o plano B. Então, a criança está lá rabiscando a parede. Não pode rabiscar a parede. Ela fica perdida. O que eu posso fazer, então? Né? Então, no início, é importante caminhar junto com ela, para ir ensinando você não pode rabiscar a parede, mas, vamos fazer aqui no papel, vamos fazer tal coisa. Então, sempre ajudando ela a ter esse plano B, que no caso é essa flexibilidade, né? De uma forma mais simples. Verdade. E vamos, acho que, tentar começar, até pelo tempo que já passa muito rápido, tentar relacionar um pouquinho isso que a gente... Claro, tem as funções superiores, né, que são baseadas nos pilares, né, que é o planejamento. Se você quiser comentar um pouquinho de forma breve, que são as funções executivas superiores. Então, que tem como a base a flexibilidade, né, o controle inibitório e a memória operacional. Você quer comentar um pouquinho? Daí a gente começa a relacionar. Pode falar, Camila, desculpa. A gente não adentrou, assim, né, nas funções executivas frias, quentes, né, que alguns autores falam, tomada de decisão, autorregulação, planejamento, organização, enfim, um mar, né, de outras coisas que estão, mas que acho que a gente trouxe que é a principal e que vai se desdobrando aí, que são nas nucleares. E aí pensar como que a gente faz tudo isso na prática, né? Como que a gente usa tudo isso que a gente está falando? A gente já está trazendo exemplos, né? Camila, a Jéssica estão trazendo vários. Mas como associar tudo isso, então, com a autonomia da criança, do adolescente, né? Como que ela vai ser mais independente, vai conseguir fazer as coisas sozinha, ser um adulto que tem responsabilidades, né? E como que a rotina entra aí para ajudar a gente nesse processo, né? Tanto a gente quanto as crianças e os adolescentes que nós vamos auxiliar, né? Que eles precisam muito do nosso apoio. Então, acho que para falar um pouquinho agora dessa parte, então, como que a gente chega, então, nessa autonomia, né? Como que é esse processo? Como que a gente começar desde cedo, né? E que a gente é importante diferenciar que dependência não é porque a criança é dependente dos pais, né, de outra pessoa, que ela é passiva.
Então, dependência não é sinônimo de muitas vezes de passividade. Então, ela pode ter autonomia, conforme a idade dela, né? É importante a gente saber o que ela pode ou não pode fazer e dar essa autonomia para ela, né? Para ela conseguir ir criando conforme a infância e a adolescência dela. E assim, o que é autonomia, né? A autonomia, tanto na criança, no adolescente, são comportamentos, atividades que tornam a criança competente para atuar no mundo em que vive, né? Isso é bem forte, essa definição, né? Então, olha como a gente precisa, né? Desenvolver filhos, né? Estudantes autônomos, porque quando a gente estimula a autonomia, a gente está fazendo ele ser competente para enfrentar o mundo, gerir seu comportamento, ir em busca dos seus sonhos, né? E a autonomia é uma das coisas, um dos pilares, né, para a gente desenvolver a autonomia, é a gente não fazer o que a criança já é capaz de fazer. E a gente permitir que ela explore, né, de uma maneira segura, as formas dela se relacionar com o ambiente, com o mundo, né? Eu gosto muito da Flávia Kalina, acho que é esse o nome dela, uma youtuber que fala muito sobre a educação montessoriana, né? Que dá uma liberdade para a criança muito diferente. Então, ela coloca o bebezinho dela para explorar a casa, engatinhar livremente à vontade, né? Isso é algo positivo, autônomo, né? E que muitas vezes a gente ou tá no colo ou tá no cercadinho. A gente tem essa cultura, né? Lógico que a gente deve tomar cuidado, né? Com a segurança da criança, enfim. Mas a autonomia, ela começa com pequenas ações, assim, na rotina. Às vezes é permitir que ela leve a frutinha na boca, sem auxílio de um adulto, coma a papinha, né? Mesmo que ela vai fazer toda a meleca que ela vai fazer, né? Mas é importante para ela isso. Aprender a usar o banheiro sozinho, né, na medida que vai crescendo, ser responsável pela bolsinha que levou na casa da prima, tem que lembrar de pegar na hora de ir para casa, arrumar os brinquedos, mais velho, esquenta a própria comida no micro-ondas. A gente vê, às vezes, é um adolescente, marmanjo, já está criando barba na cara e a mãe ainda não sabe nem mexer no micro-ondas ou fritar um ovo, né, no fogão. Então, isso a gente precisa, né? É lógico que a gente gosta de mimar, né, os nossos filhos, os nossos estudantes, mas a gente precisa estar estimulando realmente essa autonomia, porque senão vai chegar uma fase que ela precisa pegar um ônibus, daí, sei lá, furou o pneu do ônibus no caminho, vai se desesperar, ou pegou o ônibus no sentido errado, como que vai resolver esse problema? Então, a gente precisa ir estimulando para que ela se sinta confiante que ela consegue resolver esses problemas, né, na medida que vai aparecendo. Quando acontecer, os pais vão estar perto, né, nesses momentos, desde criança. Então, provavelmente, se for estimulando, quando acontecer um ônibus, por exemplo, ele estiver sozinho, ele vai conseguir dar conta, né? De pensar o que eu vou fazer agora, flexibilidade. Eu tenho uma paciente que a mãe dela falou que deixou ela ir até a padaria e pegou e falou assim: olha, você vai até lá e compra tal coisa, tá aqui o dinheiro. E daí ela olhou assim assustada para a mãe dela: eu vou lá sozinha? Daí, não, sim, você vai lá sozinha. Daí ela foi lá, comprou bonitinho, trouxe certinho. E ela ficou tão feliz com aquilo, porque ela se sentiu competente. A autoestima dela, logicamente, aumentou. Olha, eu consigo fazer alguma coisa sozinha. Então, na medida da nossa segurança, aos poucos, né, sem colocar, lógico, em risco, a gente precisa estimular. As crianças estão muito, e os adolescentes estão cada vez menos lidando com essas questões diárias, né? Cada vez mais os adultos fazem por elas, isso desprepara elas para enfrentar essas situações. E é algo que leva tempo, né? No início vai ser algo demorado, ela vai errar, né? Mas que é importante para ele para o futuro, né? É algo que desgasta. E normalmente nessa correria do dia a dia, a gente acaba fazendo por conta disso, né? É mais rápido. Mas é importante, é fundamental para a criança. Então acho que a gente tem que cuidar para não ser tanto
pais, professores, né, adultos que cuidam muito da criança, protegem demais e não deixam que ela desenvolva a autonomia e as funções executivas, mas também não ser o outro extremo que exige demais da criança e do adolescente, um nível que eles ainda não têm a maturação, né, no cérebro. O cérebro ainda não está pronto para algumas coisas. Então, acho que a gente pode até falar um pouquinho do que algumas coisas que são esperadas em cada faixa de idade, né, comentar rapidamente, para a gente ter uma noção, e daí entrar na parte da rotina. A gente está com um tempo curto, a gente vai... tem muita coisa para falar sobre esse tema, né, pessoal? Mas é só uma pincelada para a gente, pelo menos, sabendo um pouquinho do tema, despertando a curiosidade, né? Então, de repente, nunca parou para pensar sobre isso, é uma forma de começar a explorar e pesquisar, né? Então, acho que dá para a gente comentar um pouquinho das idades, como é que... né, para a gente também saber mais ou menos o que é esperado, para a gente não exigir tanto e também não facilitar tanto, né, que a gente acaba atrapalhando. Essa que ela não consegue fazer, né? Uhum. Então, você quer falar? Posso comentar alguma coisa? Pode comentar, Gê. Então, a partir dos 2 ou 3 anos, a criança já é capaz de, por exemplo, guardar o seu brinquedo, né? O que ela tirou, ela consegue guardar o livro no lugar certo, colocar roupa suja no cesto. Então, são pequenas atitudes, né? Que parecem pouca coisa, mas que é importante que ela faça, que é a autonomia, onde, que nem a Camila, a Gabi falou, elas vão se sentir confiantes, estão acreditando em mim, né? Então, nos 3 ou 4 anos, tudo com ajuda, né? Ajuda para, com 4 anos, ajudar a arrumar o quarto, né? Arrumar a mochila para ir para a escola, né? São os exemplos. A partir dos 5 anos, ela já consegue fazer mais coisas sozinha, como, por exemplo, ajudar com jogar o lixo, coisas nesse sentido. Com 7 anos, ela já consegue dobrar a roupa dela, ajudar a varrer o chão. Vai ser do jeito dela? Vai. Não significa que vai estar 100%, que ela vai varrer e que você não vai precisar varrer de volta. Mas é importante que ela tenha a chance de tentar, né? Que ela só vai conseguir um dia se ela ir tentando, e é com erro que ela vai... Cada dia vai melhorando um pouquinho mais. Então, varrer o chão. E com motivação, né, também. A gente tem que motivar as crianças. Não adianta só faz aí e não ensinar e não, né, não motivar que a criança consegue, que o adolescente é capaz, né? Então, sempre voltar nisso. A gente também tem que exercer a nossa paciência. Então, com 8, 9 anos, por exemplo, ela já pode guardar as compras do mercado, né? Tirar o pó da casa. Então, são coisas que, hoje em dia, tem muitas atividades que são da casa, que mesmo na quarentena, é possível que ela consiga ter a autonomia, né? Que é possível que a gente consiga dar essa autonomia para ela para fazer as atividades de casa. Né? Com 10, 11 anos, por exemplo, hoje em dia eu não sei, né? Por conta da pandemia e isolamento social, mas levar o cachorro para passear, tudo com supervisão, claro, né? Passar aspirador, então, enfim, são variadas atividades, e conforme for crescendo, maior vai ser a autonomia dela para fazer as atividades, né? Não sei se você quer complementar alguma coisa. Eu acho que é importante a gente colocar, né, que mesmo que a criança tenha um atraso no desenvolvimento, uma deficiência intelectual, motora, quem sabe até uma síndrome de Down, por exemplo, nós devemos estimular a autonomia. É claro, respeitando o tempo da criança, mas sempre proporcionando ambientes que estimulem sua aprendizagem. A síndrome de Down é um bom exemplo, porque não existem graus leve, moderado, grave de deficiência de síndrome de Down. O que acontece? Por que alguns são mais autônomos que outros? Porque a estimulação foi diferente desde pequeno. Então, veja a importância da gente, do meio, estar estimulando. Para a gente estar realmente buscando, né, que desde bebê tenha as estimulações necessárias para fortalecer seu potencial, estimular atividades diárias que proporcionam essa capacidade mais autônoma. Então, o valor, né, e o impacto que nossas ações diárias têm no bom desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, seja com algum transtorno, síndrome, deficiência,
sejam as crianças com desenvolvimento dito, né, normal. Assim, a gente fala as idades, mas é cada um no seu tempo, né? A gente vê vários materiais na internet, né, que dá uma estipulada, assim, alguns de pedagogia, de psicologia, mas eu acho que depende muito. Se você nunca estimulou nada numa criança de 7 anos, você vai ter que começar lá de trás, né? Então, tem essas questões que a gente precisa estar... Acho que é importante você conhecer, né, quem é essa criança e quem é esse adolescente que você está querendo estimular, né? Será que eu conheço o que ele já sabe fazer? Eu já tentei deixar ele fazer, né? Ou eu nunca tentei, já acho que não vai conseguir e pronto, né? Às vezes falta a gente só tentar simplesmente, né? Às vezes a gente vai ver que a criança vai ter muita dificuldade, vamos voltar um passo atrás, vamos tentar uma coisa mais simples, vamos tentar de novo. A criança melhorou naquilo, vamos um pouquinho além, né? Realmente tem bastante coisas hoje em dia na internet, né, gratuitas, páginas de Instagram, mas acho que é importante conhecer quem é essa criança, né? Tem essas faixas que são o que acontece aproximadamente em cada fase de desenvolvimento, que é muito semelhante na maioria das crianças e adolescentes, mas tem o tempo específico de cada criança, né? Então a gente não pode esquecer disso. E aí, também quando for algo de muita dúvida, né? Será que minha criança está com atraso? Às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional, de uma avaliação, né? Nem sempre a gente consegue saber se realmente está dentro de uma faixa, se a criança está tendo algum déficit importante que vai prejudicar lá na frente, se é só o tempo dela, né? Então, às vezes a gente precisa mesmo de uma avaliação profissional. Mas acho que é importante a gente ir tentando com a criança, né? E se informando, a informação é muito importante. Ter uma noção, será que a minha criança já está dentro dessa faixa? Ela já poderia tentar algumas coisas? Ou ela ainda não pode tentar? Será que ela, né? Será que eu já vi se ela consegue? Então, acho que é importante, muito importante a gente dar esse olhar para a criança, né? E para o adolescente. Eu acho que, por fim, a gente pode falar um pouquinho sobre a rotina, relacionar um pouco de função executiva, autonomia, diante da rotina agora, né? Que é algo que acredito eu que os pais estão tendo maior dificuldade nesse cenário de isolamento social, de pandemia, de aulas à distância, né? De como fazer uma rotina, né? O que é uma rotina, né? É uma rotina? Que é uma rotina? Às vezes fala tanto nisso, mas o que é essa tal de rotina? Né? Ela é uma coisa fixa para sempre? Tem que ir mudando de vez em quando? Ela é igual para todo mundo? Como que é isso, né? Talvez, quer falar um pouquinho, Camila? Pode ser. A rotina, né, nada mais é que uma organização das atividades que a gente deve fazer ao longo do dia, né? Que a gente pode usar uma estratégia de usar um quadro, né, com figuras para as crianças, uma agenda para os adolescentes, né, cada vez mais verem a importância da rotina e motivá-los, né, com uma agenda, um planner, né, que está tão na moda, para começar a se envolver mais nessa questão da rotina. E ela tem um papel importante também na autonomia, nas funções executivas. Uma das coisas que a rotina faz com a criança pequena é criar consciência da orientação espaço-temporal. Então, de manhã, de tarde, de noite, o que eu faço em cada horário, que horário que eu vou para a escola, ter a percepção do tempo, né? A hora do almoço, do brincar, do jantar, do dormir. A gente fala tanto da importância da rotina do sono, né? Da higiene do sono. Até uma coisa que é importante falar, que as telas, né? Elas liberam uma luz que inibe a substância melatonina, que é o hormônio do sono, a ser produzido. Então, é recomendado que pelo menos 1 hora antes do horário de ir para a cama, a gente não tenha acesso a essas telas, porque ela faz realmente com que o nosso cérebro pense que é de dia. Tem um psiquiatra que fala assim que a Rede Globo mudou o nosso horário de dormir, porque as novelas são cada vez mais tarde. Antes a gente ia dormir junto com as galinhas e acordava junto com o galo, né? Vamos dizer assim. Quanto mais a gente segue o ciclo circadiano, né? Do sol, melhor seria. E a gente vê o quanto é benéfico a criança ter uma rotina até para os próprios pais, terem o tempo deles enquanto casal, né, o tempo de descanso.
de fazer outras coisas. Então, assim, nos Estados Unidos, na Europa, é tão comum as crianças irem dormir bem cedo e terem um sono longo, né? Porque elas necessitam de dormirem um tempo suficiente, e os adolescentes também. Só que os adolescentes têm a questão do sono de serem mais corujas, preferem dormir mais tarde e acordar mais tarde. E muitos vão para a escola de manhã, o que gera uma deficiência crônica no sono e gera várias consequências, inclusive físicas, emocionais também, né? A gente sabe, se a gente não dorme, a gente não fica bem. Então, a rotina, ela não é que tenha que ser exatamente aquilo no mesmo dia, né? Que nem a Gabi falou. A gente precisa flexibilizar, a gente precisa incluir a criança para ela entender a importância disso, os adolescentes também, ter uma flexibilidade. Tudo que a gente enrijece demais também, é difícil a gente, quando vira autoritarismo, né? E não autoridade, né? Vira totalitarismo e não mais autoridade dos pais, né? Então, é bem importante ter essa flexibilidade, mas sempre explicar, né, a importância de tudo aquilo. Além de diminuir também a ansiedade, né? Porque a partir do momento que a criança ela sabe o que vai acontecer no dia dela, que horas que ela vai fazer atividade, depois da atividade, o que ela vai poder fazer? Primeiro você vai fazer atividade, depois você vai brincar. Então, isso faz com que diminua a ansiedade, ela saber o que vai acontecer, né? Que quando é menor, quanto menor a criança, menos ela vai ter essa noção, né? Do que vai acontecer daqui a pouco. A rotina tem que ser de acordo com a realidade da casa, né? Nada adianta eu vir falar para vocês assim, a criança deve almoçar meio-dia, se na tua casa melhor se enquadra 11h30, 1h da tarde, né? Mesma coisa o sono, né? Cada família avalia, né, como que pode estipular essa rotina. Então, por exemplo, talvez você queira que seu filho faça a lição logo após o almoço, mas talvez naquele momento ele está mais agitado, porque passou a manhã toda na escola, precisa de um momento livre para descarregar um pouco a energia. Enfim, a gente tem que ver o que funciona. Isso é fazendo testes, né? Vai percebendo, né? Às vezes por um tempo funciona daquela forma, depois tenha que ser de outra maneira. Eu vi que alguém pediu indicação de livro de memória operacional, a Carla. Eu indico muito esse livro aqui, Memória, do Alan Baddeley. Ele é simplesmente meu livro especial, que eu gosto muito, muito, muito. O Alan Baddeley junto com o Witt, ele é o cara que conceituou a memória operacional. Então, esse livro vale muito a pena, porque ele fala de memória infantil, memória envelhecimento, dicas de melhorar a memória. E outro livro, já que a gente está falando de livro, tem mais um para indicar. Já nem sei se estava na hora, meninas, já estou falando. Pode indicar, já vai indicando, melhor assim. O pré-escolar, já que a gente só tem 1 hora, é impossível a gente esgotar esse assunto. A gente estava falando, né, Gabi, que é impossível. Pré-escolar do Malloy Diniz é de 2018. Esse livro é simplesmente excelente, porque ele traz pesquisas recentes. Então, para a primeira infância, ele é maravilhoso. E lançou esse ano o escolar. E eu estou, assim, doidinha para comprar esse livro. Nem terminei de ler esse ainda, mas quero muito. Porque daí envolve as faixas etárias, né, das crianças já que estão desde o primeiro ano do ensino fundamental. E para quem é pai, professor de adolescente, o livro Cérebro Adolescente, da doutora Frances Jensen, ela é uma neurocientista, ela explica de uma forma simples, sabe? Muito acessível para público leigo. Então, vale muito a pena a gente entender por que o adolescente se comporta de determinada maneira e ajuda aí na criatividade para pensar, né, de maneiras de trabalhar esse adolescente, inclusive as funções executivas desse adolescente, que é uma das coisas que ela vai trazer aqui. É muito claro, muito forte. Então,
enfim, acho que da rotina, acho que era isso, né? Que a gente É uma no pincelada, né? mínimo. É. Mas o Nicolas, olha, perguntou aqui se pode ser oferecido algum tipo de recompensa para estimular a execução dessas tarefas de forma autônoma, né? Eu acredito que sim, a motivação faz com que a criança tenha a motivação e saiba que está caminhando que está andando, que está no caminho certo, né? Então, principalmente quando é menor, é importante você recompensar, reforçar aquela criança de que ela tá no caminho certo, tá fazendo certo, é isso aí. Não precisa ser um presente, mas muitas vezes você trazer um reforço verbal mesmo, né? Falar para ela, olha, filha, é isso. E se ela errar, o que ela fez de errado, né? Mostra o que deveria ter sido feito nesse caso, né? Então, e não tentar ficar tão rígido também, né? Então, a rotina ela tem uma flexibilidade, pode ser que não aconteça daquela forma e faz parte. Mas tentar só o fato dela ver que é importante para você, que você valoriza, né? O quarto arrumado, os brinquedos guardados. Às vezes a gente motiva assim, vamos fazer uma competição de quem que guarda os brinquedos primeiro na caixa, né? Então a gente vai e também estimulando essa consciência, né? Do porquê é importante isso, né? Eu achei importante isso que você falou, Jéssica. O reforçador não é só um presente, né? Às vezes é você estar presente. Sim, atenção. Dar um momento com aquela criança, né? Enfim. E que nem eu falo, quando a criança quanto menor a criança, mais ela é um radar de reforçadores, né? Então, quanto mais reforçador, mais parabéns, muito bom, né? Só o fato de você parar o que você está fazendo para dar atenção para ela naquele momento, porque automaticamente, muitas vezes, o que acontece? Quando a criança está fazendo algo certo, a gente acaba não dando atenção, deixa lá, né? Então, a gente está fazendo a comida, está lá na cozinha e tal, mas aí quando ela faz algo errado, a gente para tudo que está fazendo e vai lá ver o que aconteceu. Né? Então, tentar inverter isso, dar atenção nos momentos que ela está fazendo certo, né? Para que ela tenha essa motivação para seguir dessa forma. Verdade. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Já estamos caminhando para o fim, passando um pouquinho Passa muito rápido a hora. Então, é muita coisa, né? São muitos assuntos que a gente, além de falar um pouquinho de cada um, a gente está tentando relacionar. Então, é uma pincelada, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, se quiser falar o teu Insta, Camila, para o pessoal poder seguir você, acompanhar você. Eu vou colocar no chat, que eu acho que fica melhor, né? Neuropsica Ferreira. Ali no chat já. Ah, não, acho que ficou privado, né? Ah, não mandei para todo mundo, peraí. Mas já tá ali no chat. Já foi colocado ali. Neuropsica Ferreira. Isso. Pessoal, a gente já vai ter que indo para o fim mesmo por conta do horário, né? Eu vi que tem só perguntando das funções executivas, crianças com TEA, né? Teve do TDAH. Isso é um tema que dá para fazer uma roda só disso. Eu acho que a gente pode até pensar, né? De repente, em fazer rodas específicas. Já tivemos outras rodas de conversa que falaram um pouquinho das crianças com TEA, também de TDAH, vamos ter algumas coisas, altas habilidades. Então, algumas coisas vocês podem procurar na nossa página da Cognos, né? Vocês podem procurar as outras rodas. Essa também vai ficar salva lá no IGTV. E não vai dar tempo de aprofundar, né? Realmente é só essa pincelada. Mas podem procurar a gente, né? Procurem os conteúdos lá, e a gente também está programando mais rodas de conversa. Né? No dia 15 de setembro, inclusive, a gente vai ter uma programação surpresa, a gente ainda não vai contar o que é, mas fiquem atentos lá na nossa página que a gente vai divulgar para vocês, né? Se vocês se interessarem. Então, dia 15 de setembro, tá, pessoal? Fiquem atentos. Vamos ver. Querem falar mais alguma coisa? Camila, Jéssica? Queria agradecer a Camila, a Gabriela e agradecer a todos que acompanharam a gente.
E é que nem a Gabi comentou, acompanha a gente também na nossa página, né? Cognos.centro Neuropsi, que lá a gente vai conseguir, lá vai ter vários posts e a gente vai divulgar as futuras rodas de conversa. E obrigada, Camila, pela contribuição. Foi muito valiosa essa troca que a gente teve. Muito obrigada mesmo por poder trazer um pouquinho, né, de cada desses assuntos que são tão importantes na primeira infância, na adolescência, né? É importante a gente tratar ele ainda mais nesse momento tão delicado de isolamento social, onde os pais acabam se deparando cada vez mais com isso, né? Com a rotina, como dar autonomia aos filhos e enfim, funções executivas de forma mais global, né? Imagina, foi um prazer. Obrigada pelo convite, Jéssica, Gabi, Giovana. Quem sabe outro dia a gente marca mais uma dessa, vai ser um prazer. Assim, foi um básico do básico, uma pincelada, né? Muito complexo. Desculpa algumas perguntas aí que a gente não conseguiu dar conta, porque senão a gente ficaria aqui muito mais tempo para conseguir elaborar, né, de uma forma mais aprofundada. Mas eu acho que algumas referências que a gente trouxe aí já dão um norte, né, para quem é da área da saúde e para quem são os pais também. E, enfim, a gente vai nesse processo, né, de aprendizado, de interesse realmente de dar a melhor educação para os nossos filhos, para os nossos estudantes. E eu acho que é isso, a gente vai nessa tentativa de construção, de melhorar, de crescer, né, no nosso conhecimento para fazer cada vez mais o melhor por eles, né, para que a gente possa colher os frutos, né, dessa boa educação que a gente tanto almeja dar para eles. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. E também só para lembrar, né, quem já procurou a gente aqui nessa roda, provavelmente já está ali já está aberto, né, a pensar novas formas, aberto a mudanças. Então isso é super importante, né? Que bom que vocês já estão aqui com a gente e que isso seja só realmente o começo, né? Um complemento do que vocês já têm feito, né? Para que sirva para repensar mesmo, não tem problema a gente repensar, isso é super importante, até funções executivas, né? O quanto a gente também pode ser flexível, o que eu posso melhorar, o que eu posso aprofundar. Então, que bom que vocês estiveram aqui com a gente, né? Muito obrigada por todos que participaram. Mais uma vez, obrigada pela Camila estar aqui com a gente. Somos muito gratos mesmo. E quem sabe a gente combina novas rodas de conversa, né? Foi muito enriquecedor. Então, muito obrigada mesmo, gente. Acho que por hoje é só. Vamos ter que encerrar mesmo. A gente até passou. E qualquer coisa, procurem a gente. Procurem a Camila também no Instagram, super disponível. E boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Quem quiser, acompanhe a gravação lá na página também. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite.